Olá, o Metrópolis recebe o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, o Romeu Zema. Governador, muito obrigado por atender o nosso pedido de entrevista. Muito obrigado por se deslocar até aqui para poder conversar com a gente e com o leitor do Metrópolis. Eu queria começar perguntando sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de incluir o senhor no inquérito das fake news. O senhor é um fazedor de fake news, governador? Bom, primeiro, André, um prazer estar aqui com você novamente no Metrópolis, sempre muito bom. Antes de tudo, eu quero dar os meus parabéns a você, a toda a equipe aqui, pelo grande trabalho investigativo que vocês têm feito, digno de mérito, de menção. O Brasil hoje talvez esteja vivendo esse momento de grande indignação devido a essa coragem, esse profissionalismo aqui de vocês. Então, fica aqui meu reconhecimento. Mas não era de se esperar outra coisa de um tribunal que tem se especializado em fazer perseguições políticas. Viu, André? Não sou o primeiro, com certeza não serei o último, né? Um tribunal que até pouco tempo atrás falava que sátira, esse tipo de coisa, seria até saudável para uma democracia. Mas parece que quando eles aparecem, eles não ficam muito contentes, não. Mas eu já falei que continuarei, André, a agir exatamente como vinha fazendo. Se algo está errado, eu continuarei falando. E o Brasil está vivendo uma das maiores crises, talvez, da sua história. O Supremo Tribunal Federal, no passado, foi uma instituição que amenizou, que atenuou crises. E, nesse momento, é o Supremo Balcão de Negócios no qual ele se transformou que está causando crises no Brasil. Quem antes era bombeiros para apagar incêndio, agora se transformou em incendiário. Está colocando a nossa república e as nossas instituições em risco. E nós sabemos o porquê. Vocês que levantaram aqui detalhadamente um banco criado por um aventureiro, por um oportunista criminoso, se associou com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles não querem que o brasileiro tenha conhecimento disso. Ministros do Supremo se associaram, talvez, ao maior criminoso do Brasil da atualidade, talvez da história. Eu não me recordo de um golpe com um valor tão elevado assim. E agora ficam tentando julgar a culpa nos outros, em quem está trabalhando. O ministro devia ir lá em Minas Gerais e perguntar para o mineiro como que foi o meu governo, para ele ficar um pouco mais bem informado. Acho que excesso de ar-condicionado e bajulador no gabinete dele não deve estar fazendo muito bem. Certo. Governador, o senhor disse recentemente que, caso eleito, para a presidência da República, o senhor pretende criar um novo Supremo no Brasil. Isso seria um órgão que precisa de uma reforma ampla, uma reforma extensa. O que seria exatamente essa ideia do senhor? O que seria exatamente essa mudança que o senhor faria no Supremo? E como que isso poderia ser feito, dado que o poder judiciário ele tem uma autonomia em relação ao executivo? Como que o senhor levaria adiante esse tipo de reforma? André, está muito claro que essa crise que o Brasil está vivendo, que foi causada dentro do Supremo, foi causada também pelas indicações desses ministros do Supremo. Indicações totalmente inadequadas. Vamos pegar o caso do Lula. Ele já nomeou o seu ex-advogado, o ex-advogado do partido dele, o ex-ministro dele. Será que é isso que faz um Supremo de qualidade? Tenho certeza que não. O que eu quero é um Supremo diferente, com gente que realmente tenha esse histórico ilibado, que inclusive a Constituição cita. As mudanças que eu e o meu partido, o Partido Novo, já fizemos é a seguinte: primeiro, idade mínima de 60 anos. Isso
corrige dois problemas. Primeiro, você não vai colocar gente lá imatura, oportunista, com 35, 40 anos, como já aconteceu. Essa pessoa vai ficar no máximo 15 anos, devido já entrar com 60. Quem tem 60 anos já está com a vida resolvida, os filhos crescidos, já tem um patrimônio, tem uma bagagem profissional, André, muito maior do que alguém mais novo, e é o coroamento de uma carreira longa. Alguém que fez o cargo no Ministério Público, alguém que fez o cargo na magistratura, vai coroar a sua carreira com um cargo no Supremo Tribunal Federal, igual ser papa. Ninguém vê papa com 35, 40 anos. Mas o Brasil, diferente de todas as democracias avançadas, colocou lá ministros júnior, vamos dizer assim, para poder satisfazer, né, a vontade do presidente. E o resultado nós estamos vendo, não tem sido nem um pouco bom. Outra medida seria acabar com as decisões monocráticas, principalmente aquelas que são decisões do Congresso. Uma canetada de um ministro, às vezes um ministro júnior, vale mais do que a votação, o voto de 400 deputados federais. Parece que essa balança está bem desequilibrada. O Supremo pode até analisar, mas que seja feito pelo colegiado. E outra mudança é na questão da forma de escolher. Hoje o presidente tem carta branca. Na minha opinião, ele vai precisar ter anuência de outros poderes. Hoje é só ele e o Senado. Na minha opinião, seria ter uma anuência ou sugestões de nome do Supremo Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal, até para valorizar uma quantidade muito boa de bons profissionais que você tem nesses dois institutos. O Supremo precisa de uma reformulação e, como presidente, eu vou estar propondo. Tenho certeza que vai significar um grande avanço para o Brasil. Certo. Governador, as pesquisas que a gente tem mais recentes de opinião mostram que uma grande parte dos brasileiros vê essa questão do Supremo como um dos principais problemas do país hoje, né? Então você pega a avaliação popular, digamos assim, do trabalho do Supremo Tribunal Federal, ela é bastante negativa. Não é surpreendente que seja só o senhor, basicamente, falando sobre esse tema? Por exemplo, por que o senador Flávio Bolsonaro não fala nunca sobre o Supremo Tribunal Federal, dado, inclusive, que a base dele, né, os bolsonaristas, são o grupo mais vocal aí contra essas questões do tribunal? Ô André, eu sei que o Flávio tem a questão do pai dele, né? Eu penso que até ele pode temer pelo Supremo retaliá-lo com relação ao que o pai dele tem sofrido. Talvez esse seja o motivo. Mas eu sempre tenho sido, desde 2018, André, quando eu fui pré-candidato ao governo de Minas, de alguém que demonstra esses absurdos que ocorrem no setor público. E como eu venho do setor privado, sempre fui pagador de impostos, muito mais do que recebedor, que eu só recebi imposto como governador de Minas, mas mesmo assim continuei pagando, porque o setor produtivo que eu criei, que administrei, está lá operando. Eu sei as dores que o brasileiro tem. O brasileiro hoje está cansado, está endividado, o dinheiro não vale mais, e é muito devido a todo esse contexto de gastança do Lula, do PT que nós estamos vivendo. Então eu sempre coloquei para fora toda essa minha indignação. É algo que eu coloco e também até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu venho de um setor competitivo que é o varejo, nunca precisamos de autorização para operarmos e muita gente às vezes fica quieto porque depende de uma autorização, tem alguma decisão pendente e eu, graças a Deus, tenho levado a minha vida de maneira totalmente independente. Então isso me deixa muito à vontade para estar relatando como vocês aqui, sem ficar pisando em ovos aquilo que eu julgo errado. E o nosso Supremo Tribunal Federal, como eu já falei,
precisa mudar de nome, ou as pessoas que estão lá, porque hoje ele é o supremo balcão de negócios e continuará a ser enquanto esses ministros que se associaram com o maior criminoso de colarinho branco do Brasil, da história, estiver presente lá esses nomes. Já falei que além de impeachment, o que eles fizeram depois de uma investigação, na minha opinião, é motivo até de prisão, porque o que eles fizeram ali foi utilizar o cargo para enriquecimento. Não estão trabalhando lá a favor do pagador de impostos que já paga o salário deles. Estão lá fazendo uma operação para ganhar dinheiro via esposa, via participação acionária em resort e por aí vai. Isso é uma vergonha para o Brasil. Vi há pouco tempo atrás um relatório da Transparência Internacional, ela colocando o Brasil como o país que mais está tendo retrocesso nessa questão. E tudo isso muito devido a esses ministros que se associaram com criminosos. Então, posso assumir que, se eleito presidente, o senhor vai orientar a sua base no Congresso Nacional a tocar, sim, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Certamente. Quais ministros? Eu espero até que nós consigamos isso antes da eleição, né? Porque motivos, André, já existe. Nós temos ali 2 ministros que sabemos nitidamente que se associaram com o maior criminoso do Brasil, que é o fundador, controlador do Banco Master. Foram tomar o uísque juntos, voaram no jatinho, tiveram festas, reuniões, eram íntimos, vamos deixar bem claro. E agora estão se fazendo aí de quem não sabia de nada ou de quem fez um contrato lícito. Nem bancos muito, muito maiores do que o Master contratam algum escritório de advocacia pelo valor que a esposa do senhor Alexandre de Moraes foi contratada. Bancos 10, 20, 50 vezes maiores não fizeram contrato. Aquilo ali é claríssimo, é para o ministro Alexandre de Moraes e família se enriquecer de maneira que não é nem um pouco republicana. Além dele, tivemos aí a transação acionária totalmente anômala do Dias Toffoli, que também visava algum tipo de vantagem pessoal e enriquecimento. Esses 2 ministros, eu espero, o Senado avalie muito bem a situação deles. Entendi. Bom, vamos falar um pouco de propostas, então, para um eventual governo, né, do Romeu Zema, do Partido Novo. Eu queria que o senhor pudesse fazer primeiro uma fala, resumindo, por que um eleitor deveria escolher o senhor, ao invés de... um eleitor de direita, vamos supor, escolheria o senhor ao invés do Flávio Bolsonaro, do Caiado ou do Renan Santos? André, eu assumi um estado arruinado pelo PT, Minas Gerais, e entreguei um estado bem organizado, com as contas em dia, para o meu sucessor, o Matheus Simões. Se tem alguém no Brasil que tem o histórico de consertar aquilo que o PT destruiu, eu posso dizer que sou eu, que assumi o Estado em 2019 e entreguei ele agora em março de 2026, totalmente diferente. Isso, com toda certeza, me habilita a dizer isso. Hoje, Brasília, os intocáveis vivem no luxo e o brasileiro vive no lixo. Eu venho do setor privado, sempre fui pagador de impostos e sei que hoje o que o brasileiro mais quer é ter uma vida normal. Quer ver o país dele funcionando, sem essas chacoalhadas que muitas vezes a gente vê e até dá enjoo no estômago, para não dizer nojo, porque Brasília tem se transformado em uma podridão. O que eu posso também afirmar é que nos meus 7 anos e meio como governador de Minas não tivemos um escândalo, não tivemos corrupção,
O que nós vimos em Minas Gerais foi gente competente administrando um Estado, pessoas que eu levei para trabalhar comigo. E o que o Brasil precisa é exatamente isso. Lá em Minas, raposa nem chegou perto do galinheiro. E aqui parece que o PT e a companheirada estão trazendo raposa e abrindo a porta dos galinheiros aqui em Brasília, né? Tanto é que o Master não foi só para um, não, né? Foram para vários. O governo da Bahia totalmente envolvido, gente do PT, ex-ministro Mantega, com um contrato de 1 milhão por mês. Então, o que eu tenho de diferente para o brasileiro são essas propostas de fazer um governo sério, sem corrupção. Um detalhe importante, Minas Gerais tem 300 mil funcionários. Eu não levei um parente para trabalhar. Nenhum parente meu se beneficiou do meu cargo. Parece que isso na política no Brasil é a exceção da exceção. É alguém conseguir um cargo via eleição ou até mesmo via concurso para conseguir, depois disso, levar aí uma quantidade enorme de gente para se beneficiar e geralmente sem competência. Isso é uma indireta para o Caiado? Não, estou só falando aqui. Isso para mim eu acho que é normal na política, André. Eu acho que sempre ocorreu no Brasil, mas é preciso mudar. Uma das leis que eu vou querer aprovadas também, André, como presidente, é que todo político, a partir de determinado cargo, seja obrigado a entregar periodicamente uma relação dos seus parentes que possam ter qualquer ganho ou atividade que gerem conflito. Em outros países, até a agenda é pública. Aqui no Brasil, parece que quem ocupa esses cargos públicos quer se manter totalmente fora do radar, oculto, cheio de caixas pretas, como nós temos visto aqui em Brasília. Certo. Governador, se o senhor tivesse que destacar uma experiência, um aprendizado que o senhor teve no período em que foi governador de Minas, durante esses 6 anos, uma lição, assim, a lição mais importante que o senhor traria para um eventual governo seu aqui em Brasília, qual seria? André, a principal lição é escutar quem trabalha. O governo federal hoje, em vez de escutar quem produz, quem trabalha, quem investe, quem gera emprego, ele criminaliza. O que eu mais fiz em Minas Gerais foi estar ao lado do produtor rural, escutando as dores dele, ao lado de quem paga imposto e não fazendo o contrário. E não foi à toa, André, que Minas Gerais, durante a minha gestão, ganhou participação no PIB do Brasil, porque lá quem trabalha foi valorizado, não foi criminoso que foi valorizado, igual o presidente fala, que criminoso é vítima da sociedade. Então, lá em Minas, quem é do bem foi bem tratado. Agora, quem é do mal, nós fizemos questão, foi de dificultar a vida dele. Essa eu acho que é uma das grandes mudanças que nós precisamos fazer no Brasil. Entendi. Governador, quem ganhar as próximas eleições vai herdar um quadro fiscal que vai ser bastante complicado, né? Então, assim, a previsão que a gente tem, dado o ritmo do aumento da dívida pública, é que lá pelo ano de 2027 ela se torne assim, ela chega a 100% do PIB, né? O senhor sabe até melhor do que eu isso. Qual que seria a ideia, o plano do senhor para lidar com esse problema? André, nós temos hoje um governo que gasta como nenhum outro jamais gastou. Isso gera déficit e esse déficit agrava a situação da dívida pública. Eu assumindo, nós vamos ter choques e não adianta querer esconder não. Tem candidato aí, tem gente que fala que não precisa, eu falo que precisa. Nós vamos ter de fazer uma reforma administrativa, a máquina pública tem de ficar mais eficiente e hoje tem tecnologia para isso, tem processo para isso. Nós vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência. Se a expectativa de vida aumenta, não tem como ser diferente, você vai ter de trabalhar mais tempo e nós vamos precisar rever os programas sociais. Eu tenho dito que virou programa social de marmanjão.
de 18, de 25, de 30 anos, que em vez de trabalhar, fica assistindo Netflix, jogando no tigrinho, jogando videogame. E aparece uma oportunidade de emprego, não aceita. Para mim, se aparecer oportunidade de emprego e não aceitar, não vai receber mais. Isso por marmanjão. Além disso, quem estiver recebendo, os homens, eu estou me referindo, vai ter de se qualificar, frequentar um curso, vai ter de prestar serviço comunitário. A prefeitura precisa de muita gente em creche, em escola municipal, e isso faz a pessoa se qualificar, melhorar com o tempo. Nós estamos hoje criando no Brasil uma geração de gente desqualificada, que não trabalha, que não estuda e que fica recebendo o dinheiro do pagador de impostos. Então eu vejo que essas mudanças são fundamentais para que nós possamos equilibrar novamente o caixa do governo, e isso, André, vai fazer com que a taxa de juros caia drasticamente ao longo de 6, 12 meses, fazendo com que os investimentos voltem. Hoje o Brasil não tem investimento porque ninguém consegue pagar financiamento. Qualquer um que vai comprar um equipamento novo para sua indústria, um caminhão novo, o financiamento está num valor proibitivo por causa dos juros elevados. Os juros caindo, a vida de todo mundo melhora, inclusive das famílias que estão endividadas, cuja dívida se transformou numa bola de neve durante esse governo, desgoverno Lula. Governador, mas por outro lado a gente tem que observar que tem números, assim, né, pelo menos na aparência, na economia, que são bastante positivos. Então, por exemplo, o Bovespa está perto de bater 200 mil pontos, né? A gente tem desemprego baixo, enfim. O que o senhor responderia para alguém que fizesse essa objeção? Eu responderia, André, o seguinte: o sujeito que começa a tomar anabolizante, bomba, e está lá malhando, daqui a poucos meses ele vai estar com um físico invejável, vai estar todo musculoso, todo fortão, só que daqui a 5 anos ele vai ter problema renal, hepático, cardíaco, de impotência. E o que o governo do PT e do Lula faz é isso. Ele dá uma melhorada na economia que não é sustentável. Nós já estamos vendo, assistindo os efeitos colaterais. As famílias brasileiras nunca tiveram tão endividadas. Se a economia tivesse indo tão bem, com tanto emprego, com renda melhorando, essa situação não estaria acontecendo. Recorde de empresas quebrando, recorde de empresas pedindo recuperação judicial. Parece que é meio contraditório. Então é um crescimento via anabolizante, via bomba. Não é um crescimento sustentável. Nós já assistimos isso, André, lá em 2015 e 2016, quando tivemos a maior recessão da história do Brasil, depois de anos em que eles anunciavam que o Brasil estava sendo, né, um país que passaria a ser equivalente aos desenvolvidos. Ilusão. Era tudo sonho, tudo ficção. E estamos aí hoje vivendo quase que um repeteco lá de 2015 e 2016. Logo, logo a bomba explode. Pode aguardar, porque o endividamento está caminhando para um nível insustentável. Certo. Governador, o senhor tem dito nas entrevistas e nas outras falas do senhor, que o senhor vai até o fim como candidato, vai levar a sua candidatura, a sua pré-candidatura até o fim, de qualquer jeito. E, no entanto, tem muita especulação nos bastidores de que o senhor possa vir a ser vice, né, do senador Flávio. O senhor nega. Mas tem algo que o senador Flávio possa dizer que faça o senhor mudar de ideia? Eu estive com Flávio, respeito e o Caiado também, com quem eu fui governador por 7 anos ou mais. E eu posso te afirmar, André, o seguinte: eu estive com Bolsonaro em agosto de 2025. O próprio Bolsonaro disse: Zema,
se a direita tiver 3, 4 candidatos, muito melhor do que se ela tiver um. Ela fica fortalecida, ela evita que a esquerda, a situação, tente dar tiro só em um candidato, atacar só um candidato. Então eu estou muito confortável de que nós da direita estamos trabalhando lado a lado e estaremos todos juntos, sim, no segundo turno. E isso, André, aconteceu recentemente no Chile, aonde nós tivemos uma eleição que elegeu um candidato da direita em segundo turno, mas no primeiro turno diversos competiram, mas se uniram no segundo turno. Aqui no Brasil nós vamos ter algo muito semelhante. Então a direita não está desunida, não está fragmentada. A direita está, sim, muito consolidada no Brasil e, se Deus quiser, fará o novo presidente. Entendi. O senhor tem dito também, governador, que pretende ter um vice, né, que seja ou uma mulher ou uma pessoa negra. No entanto, essa é uma pauta, né, da representatividade e tudo mais, geralmente que é mais da esquerda, né? Não é uma coisa meio contraditória o senhor, como candidato de direita, adotar um discurso de esquerda em vez de priorizar a meritocracia, enfim, a competência e tal? Veja bem, eu não falei isso sem deixar de lado a competência e a meritocracia, não. Nos meus 7 anos como governador, eu fui o governador que mais nomeou mulheres para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargadoras. E o motivo para isso, André, foi que nós fizemos um processo meritocrático lá. Não é porque elas eram mulheres, não. Eu também fui o governador de Minas que pela primeira vez colocou mulher na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Agricultura, no comando do Corpo de Bombeiros. Pastas que nunca tinham mulheres comandando no passado. Também por causa de processo seletivo de meritocracia. Quando a meritocracia prevalece, o que acontece? A participação feminina aumenta, porque tem muita mulher competente que é preterida, esquecida nas promoções, nas nomeações, devido à politicagem no Brasil ser majoritariamente masculina. Vamos pegar o caso lá do Supremo Tribunal Federal. Quantas mulheres nós temos lá hoje? Só uma. Pegue aí outras instituições também, que você vai ver que as mulheres estão em minoria, porque o processo meritocrático não está funcionando. E isso é só retórica e discurso da esquerda, porque na hora de fazer, não fazem, como fica muito claro aí. O presidente colocando lá ex-advogado seu em detrimento de mulheres que talvez teriam muito mais competência. Diminuindo, inclusive, o número de mulheres, né, no muito ruim. Supremo Tribunal Federal. Exato. Enfim, o senhor também disse, né, na sua última entrevista, numa entrevista recente aqui do senhor para o Metrópolis, para o nosso colega Paulo Capelli, o senhor falou sobre a questão da segurança pública, que naquela altura, pelo menos, parecia que ia ser a principal pauta das eleições, né, desse ano. O senhor elogiou o governador Cláudio Castro por conta daquela operação que teve lá no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, no Complexo do Alemão, que resultou em 130 mortes, né, de pessoas que estavam ali em conflito com a polícia. Se o senhor se eleito, quais seriam as suas principais propostas para a área de segurança pública? E o senhor pretende fazer coisas desse tipo, fazer operações dessa magnitude, dessa escala, governador? O Brasil, André, é o recordista mundial de homicídios. Todos os anos, 40, 50 mil brasileiros são mortos devido à violência, à criminalidade que reina aqui no Brasil, praticamente com pouquíssima punição. O que eu quero, André, é elevar o custo do crime. Na hora que nós começarmos a prender criminosos, bandidos que hoje ficam soltos,
Eu tenho um caso lá em Minas que eu sempre gosto de citar, uma pessoa, um criminoso que já tem 88 passagens, já roubou 88 vezes, está solto. Hoje ele deve estar roubando, às vezes, 89. Porque amanhã, na audiência de custódia, talvez ele fique um dia detido, uma noite, ele vai ser solto novamente. Nós estamos aqui desmoralizando o serviço das forças de segurança. Elas prendem, sim, mas a justiça solta. O que eu quero é que quem for preso continue preso. Levei essa proposta para o ministro Lewandowski para que quem estiver na terceira ocorrência já não mais seja liberado em audiência de custódia, e ele não colocou isso na PEC da segurança, literalmente esqueceu. Essa é uma das principais medidas que nós vamos ter no Brasil. E quando eu falo de 40 mil homicídios, são 40 mil famílias destroçadas. Isso é um impacto social gigantesco. São famílias que perderam ou o pai, ou o filho, ou o irmão, ou até mesmo a mãe para esses criminosos. Isso significa um custo psicológico para o país que nós nem temos ideia. Famílias que vão ficar eternamente com esse trauma, carregando esse problema. E ainda tem, André, custo financeiro para o Estado, principalmente para o governo federal, já que isso onera, sobrecarrega o sistema de saúde, que toda hora está atendendo gente baleada, gente esfaqueada. Isso sobrecarrega a previdência, já que muitas dessas pessoas ficam afastadas do trabalho por meses ou até inválidas para sempre, fazendo com que o brasileiro que paga imposto é que acabe arcando com isso. Então, criminoso, para mim, nós temos é de colocar atrás das grades. E já falei que vamos precisar de muito mais presídio do que nós temos aqui no Brasil. E o ano passado eu fui conhecer a experiência mais bem-sucedida do mundo de redução de criminalidade e também de homicídios. Onde? Em El Salvador, 99% de redução dos homicídios em 4 anos. El Salvador conseguiu. A receita de lá foi enquadrar como terrorista todos aqueles que têm conexão com facções e organizações criminosas. Pena mínima de 25 anos. É motorista do chefe da organização criminosa, é criminoso também, 25 anos de cadeia. Na hora que o custo do crime encarece, a criminalidade diminui muito. Na hora que você manda o criminoso para trás das grades, ele não fica aí solto, livre, cometendo atrocidades contra as pessoas de bem. Então, esse vai ser um ponto que eu vou atacar. E quem vai ganhar é o Brasil como um todo. Só vai perder quem sobrevive do crime hoje. O senhor pensa que seria possível construir um CECOT, como fez o Nayib Bukele em El Salvador, no Brasil? Uma coisa parecida, um CECOT brasileiro? Plenamente. E eu iria até além, seria um CECOT com diversas indústrias acopladas para que eles... o CECOT brasileiro? De preferência num lugar onde seja fácil receber matéria-prima e exportar. Talvez não vai poder ser tão no interior, porque eu quero todos esses presos também trabalhando. A sociedade não vai ficar sustentando criminosos não, André. Talvez no Rio da Amazônia, um lugar isolado, mas que tenham acesso para receber material que eles vão trabalhar e estar exportando. Uma zona de livre comércio movida a criminosos aqui que ficarão detidos. Entendi. Romeu Zema, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente. Espero que o senhor tenha a oportunidade de mostrar suas propostas e mostrar a sua visão para o Brasil, para os eleitores nessa eleição deste ano de 2026. Muito obrigado, até a próxima. Eu é que agradeço, André. Encerro aqui falando que nós vamos ter um ano decisivo, outubro está aí, e vai ser a hora do brasileiro decidir se quem vai continuar governando o Brasil são esses intocáveis com essa podridão ou se são os brasileiros de bem que trabalham.
Tenho certeza que a mudança está aí e nós vamos ter um novo Brasil a partir de 2027. Muito obrigado.